Graça e paz, igreja. Esse é um momento muito especial, porque quando nós temos esse privilégio de estar na casa de Deus, onde muitas outras pessoas deveriam estar, mas não estão por opção própria. Porque o desejo do Pai é que todos o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. E tem uma estratégia do inimigo que a cada dia busca separar, distanciar as pessoas do propósito de Deus. Do propósito de Deus, da sua existência. Então hoje nós estamos nesse seminário de identidade espiritual, e esse assunto tem sido muito relevante no tempo hoje que nós vivemos. Um tempo hoje que o ser humano, as pessoas não estão muito abertas a compromisso com Deus. Não estão muito abertas a entender o propósito da sua existência. Mas elas estão voltadas para aquilo que o hoje pode dar. Para aquilo que é imediato. Aquilo que o prazer traz para a sua vida. E esse engano que o inimigo tem colocado no coração das pessoas, onde o ser humano olha para dentro de si e busca encontrar nele mesmo a resposta que ele precisa. Porque lá no início de tudo, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem como centro, como coroa da criação, e Deus colocou ele com um propósito. Primeiro, o propósito de relacionamento desse homem com ele mesmo, com Deus. E o propósito daquele homem cuidar do meio pelo qual Deus criou. Então existia um propósito de um relacionamento com Deus, com as coisas criadas e consigo mesmo. Então isso tem sido roubado de nós. Isso tem sido tirado de nós. A nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós também perdemos a capacidade de identificar coisas, pessoas e propósitos de Deus na nossa existência, na sua vida. E esses seminários têm despertado muito o meu interesse, o meu coração, para aquilo que realmente está no seu coração. Se você realmente sabe quem você é, se nós, como humanidade, sabemos quem realmente somos no Senhor. E pensando nisso, Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5. E esse texto, ele fala do que Jesus fez. Como Jesus viveu esse propósito de Deus na vida dele. Como Jesus se identificou com Deus e com o propósito da sua existência. Jesus sabia quem ele era. Se Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele sentia. E Jesus, a partir disso, ele sabe o que fazer. E a humanidade tem se perdido nisso. Ela não sabe quem é, ela não sabe o que sente e ela não sabe o que faz. E esse texto nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e como servo tornou-se semelhante aos seres humanos. Presta bem atenção nisso. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas ele, para cumprir um propósito, ele esvaziou-se de Deus, de ser Deus, e assumiu a forma humana, ou seja, ele assumiu a natureza humana, ele assumiu a identidade humana. Ele esvaziou-se a si mesmo. E esvaziando de si mesmo, ele se humilhou. Ele sendo Deus, ele deixou de ser Deus. A coisa mais difícil para o ser humano, para as pessoas, é se humilhar e reconhecer quem ela é. Então, para que eu tenha a minha natureza, para que eu venha me identificar com o Senhor, para que eu venha saber quem eu sou, qual é o propósito da minha existência, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Mas a sua história, na sua história, a sua família, o seu conceito hoje de pai, de mãe, de filho, tem sido destruído. E você já não se vê mais. Você não se entende mais. Você não já se vê mais dentro de um contexto familiar. E a família vem sendo o quê? Destruída. Já não existe mais identidade familiar. Há uma luta, há uma guerra para manter a família. A ideia de família, o pensamento de família. Para muitos, a família está morrendo. Mas não é isso que Deus fez. Não foi dessa maneira que Deus planejou. Por que que a família está morrendo? Porque ela está perdendo o sentido de ser família. A ideia de ser família. O propósito de ser família. O compromisso de ser família. Essa identidade familiar está sendo destruída. E é o ser humano, a pessoa, a criança que nasce nesse ambiente familiar, nos seus primeiros anos de vida, ela começa a experimentar o quê? Rejeição, abandono do pai, abandono da mãe. E ela vai crescendo dessa forma. E ela vai começar a ver o mundo através do que ela presenciou. Através das experiências que ela teve. E isso no seu interior, no seu coração, vai sendo o quê? Vai criando o quê? Raízes. Sentimento de amargura, de rejeição, falta de perdão. E talvez você que está aqui, você veio de um ambiente assim. Talvez não conheça o seu pai, não conheça a sua mãe. As pessoas que Deus colocou na sua vida para te amar, para cuidar de você, te respeitar, é essas pessoas que mais judiam de você. E você se tornou adulto, mas isso ainda está dentro do seu coração e refletindo na sua identidade que você é hoje. Você não consegue amar como deveria. Você não consegue perdoar como deveria, porque você aprendeu assim. Você experimentou isso no seu coração. E está aí dentro de você. E isso que nós precisamos compreender quem eu sou. Por que eu sou desse jeito? O que me causou isso? E tem uma coisa que nós precisamos ser confrontados diariamente é com o nosso eu, com o nosso coração, com o nosso sentimento, daquilo que está dentro. Porque isso é que vai mostrar para nós a realidade, a nossa compreensão da vida. Isso vai revelar o que você
aparentemente pensa que é. Mas na verdade você está revelando o que sente, não o que você é. Então Jesus, sendo Deus, olha só o que ele faz. Ele esvaziou-se de Deus. E ele veio a este mundo, por quê? Por um propósito. Qual o propósito dele? A palavra de Deus diz em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há um propósito de Deus na vida do seu Filho aqui entre nós. Ele veio por amor, ele veio por nos amar, ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, dar um sentido à nossa vida. E esse sentido vai revelar a sua identidade espiritual. Jesus recebeu o nome de Messias. Jesus recebeu o nome de ungido de Deus. João já identifica Jesus como o próprio Deus. E esse esvaziamento de Jesus, para você ter a sua identidade renovada no Senhor, você precisa esvaziar-se de todo esse sentimento que você carrega dentro de você. Você precisa entender que o que Jesus fez foi um exemplo do que nós deveríamos fazer. Ele esvaziou-se da sua forma de Deus, assumiu a forma de servo. Nós precisamos nos esvaziarmos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Esvaziarmos e colocarmos aonde? Na cruz de Cristo. E receber a vida de Cristo em nós. Porque essa vida de Cristo, essa vida dele teve um preço. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 1,12 diz que todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, já, além de nós se tornarmos filhos de Deus, nós recebemos um nome dele. E o nome também nos identifica com esse Deus, com esse Cristo. Hoje nós não somos mais simplesmente um servo, mas nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, porque Jesus fez isso por nós. Ele nos resgatou, ele nos deu dignidade, porque nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, destinados à perdição. A ira de Deus estava sobre nós. Mas a nossa identidade pode ser restaurada em Jesus. Glória a Deus por isso. Porque ela pode ser restaurada em Jesus. E ele se humilhou. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo faz um apelo muito importante. Ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis mais ao sistema, ou o modelo deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O processo da renovação da nossa identidade de Jesus passa pela renovação da nossa mente. A nossa mente. Porque na nossa mente está o que nós sentimos. A nossa mente precisa ser renovada. Se você se via como um pecador, agora você passa a se ver como um perdoado. Se você se via como um condenado, agora passa a se ver como um salvo. Se você se via como um derrotado, passa a se ver como um vencedor. Renova a mente, porque essa é a vontade de Deus, mas é preciso um sacrifício, uma apresentação voluntária. Você precisa, assim como eu, se apresentar diante de Deus.
para que nós venhamos a ter a nossa mente renovada. Porque Jesus, ele identifica também o nosso adversário. Jesus disse que ele é o quê? Mentiroso, enganador. Ele é o diabo. E Jesus também dá para nós a missão dele, o propósito dele. Roubar, matar e destruir. Então nós sabemos quem é o diabo. Nós sabemos qual o propósito dele. E nós sabemos o que ele sente. Nós sabemos. Então, como filho de Deus, nós precisamos saber que nós temos um inimigo. E ele quer roubar a nossa identidade. Aquilo que Jesus fez por você. Aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Nos dando uma nova vida. Mas não se muda a identidade sem mudança de vida. Precisamos mudar de vida para que tenhamos a nossa identidade mudada pelo Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que ele diz, o exemplo que ele dá dele mesmo, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, você sabe o que significa isso? Cristo viver em você? Você sabe o que representa ser identificado como um filho de Deus? Isso custou muito caro. Ser identificado como filho de Deus. E essas experiências que você passa quando você olha para o mundo, olha para as pessoas que estão ao seu redor, e você vê pessoas se matando, guerras, fome, tudo porque as pessoas não sabem quem são de verdade, não conhecem o propósito da sua existência. Pessoas que eram para estar amando, cuidando, estão se destruindo. Quando eu olho, por exemplo, de Daniel, eu fico pensando no coração daquele jovem, assim como o seu, assim como o meu coração, que ele estava na sua cidade, ele estava no meio da sua cultura, ele estava entre os seus familiares. A cultura, a cidade de Judá, não estava vivendo um momento feliz. Era um momento onde o povo estava abandonando o altar de Deus. Onde o povo estava destruindo as coisas sagradas de Deus. Onde o povo estava destruindo todos os fundamentos do culto a Deus, da adoração a Deus. O povo estava perdendo a sua identidade de povo de Deus. E Nabucodonosor, a Babilônia, vai e toma todo aquele povo, leva cativo, leva aqueles jovens e começa a trabalhar uma nova identidade em Daniel. Você talvez tenha sido tirado da sua casa. Talvez tiraram de você pessoas que você ama, que você não gostaria de ter perdido. Mas eu quero dizer para você, nada justifica você abandonar Deus por isso. Nada justifica você deixar de confiar em Deus por isso. Nada justifica você de deixar de colocar sua esperança, sua confiança em Deus por causa disso. Pelo contrário, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busca o Senhor. Porque foi isso que aconteceu com Daniel. E o nome de Daniel, Deus é juiz, ou Deus é meu juiz. E ele é tirado do meio da sua família. Ele é tirado do meio das pessoas que ele amava. Mas não tiraram
a identidade de Daniel. Não tiraram aquilo que estava no coração de Daniel. Porque Daniel conhecia Deus. Daniel sabia quem ele era. Se você não tiver certeza, não tiver segurança, não tiver seguro naquilo que você é, você vai ser enganado. Você será enganado. Você será enganado. A nossa natureza não pode, não deve ser negociada. Porque o salário do pecado, como nós falamos aqui, é a morte. E mudança de identidade significa mudança de natureza. Então, a pessoa que tem essa natureza mudada, transformada, ela não sente mais prazer no pecado. Ela não tem mais alegria no pecado. Ela não vive dessa forma. Ela busca agradar a Deus, ela busca conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu busco a Deus, eu sei o que eu sinto. Quanto mais eu busco a Deus, eu sei o que eu faço e para que faço. E esse jovem saiu da sua terra, foi tirado da sua terra. Tiraram ele da terra, mas não tiraram a terra de dentro dele. Tiraram ele da sua família, mas não tiraram Deus de dentro dele. Não tiraram o temor de Deus de dentro dele. Não, ele não negociou a sua identidade. Ele não trocou a sua identidade por privilégio na casa do rei. Ele não trocou. E o que nós percebemos hoje é que tudo que se oferece, tudo que é vantajoso, nós negociamos em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, o nosso compromisso com Deus. Primeira coisa que é negociada. Tinha um jovem que o seu patrão, entre muitos, ele queria uma pessoa especial para assumir uma função especial dentro da empresa. E dentre aquele grupo de gerentes que ele tinha, ele escolheu um. Chamou aquele rapaz no seu escritório, falou: meu filho, eu preciso de uma pessoa especial nesse lugar aqui para assumir uma função de confiança, mas você tem um problema que impede você de exercer essa função. Você é cristão. E isso para mim é um problema sério. Você não pode assumir esse cargo. Bem que eu gostaria de contar com você, mas você não pode por você ser cristão. E aquele jovem ia saindo assim, o chefe mandou ele voltar. Por favor, volte. Mas eu vou te dar uma chance. Pensa um pouco. Vou pensar também. E amanhã eu te chamo e nós voltamos a conversar sobre isso. E aquele jovem foi para casa triste, chateado, não dormiu, não comeu direito, procurou aquele patrão, mandou e-mail, mandou mensagem, e o patrão não respondeu. Ansioso, no primeiro momento que ele volta a trabalhar no dia, ele procurou o seu patrão, entrou no seu escritório: eu vim aqui conversar com o senhor. Eu pensei muito bem na sua proposta e decidi aceitar. O patrão ficou assim meio surpreso por ele ter vindo procurá-lo antes dele ter chamado. Olhou para ele assim: eu também pensei muito bem. E você não é a pessoa que eu esperava, que eu procurava. Porque se você mudou tão rápido de posição em relação ao seu Deus, você vai fazer a mesma coisa em relação à minha empresa. Com quem você está negociando a sua identidade? A troco de quê? Você realmente é filho de Deus? Você realmente nasceu de novo? Se você sair daqui
Na sua casa, no seu trabalho, como você é conhecido? Chamam você de quê? Como trata você? Queridos, a sua identidade custou a vida de Jesus. Custou a vinda de Jesus neste lugar e morrer por você. Se Jesus não é suficiente para você, eu lamento dizer isso para você. Você está perdido. Se Jesus ainda não é dono da sua vida, se Jesus ainda não conseguiu renovar a sua mente, renovar o seu coração, está faltando algo em você. E a nossa identidade está sendo destruída porque nos tem faltado conhecimento de Deus. E no caso de Daniel, quando você perde sua família, você perde valores e identidade de família. Quando você perde o lugar de adoração, você perde o sentido da sua vida e o propósito da sua existência. Quando você perde a sua terra, você perde a sua cultura e os seus relacionamentos com pessoas que você ama. Quando se destrói a família, se destrói a identidade do indivíduo e a identidade de uma nação. Israel também passou por isso. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa, que a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele seria pai de uma grande nação. A partir dele. Uma coisa Abraão fez, foi obedecer, assumir um compromisso. E a identidade de Abraão até hoje é citada entre nós, porque a missão de Abraão foi cumprida. Ele obedeceu. Então a sua identidade tem tudo a ver com a sua missão. Tem tudo a ver com a sua missão. Se você não sabe quem você é, você nunca vai saber o que faz. Nunca vai saber o que faz. Dificilmente e para que faz também, você não saberá. E esse Jesus fez tudo isso e espera uma atitude nossa no reconhecimento de dedicar a nossa vida a Ele, de se voltar para Ele. Você pode olhar para o seu coração agora e se ver aonde você está perdendo. Por que você anda com Deus? Por que você está na casa de Deus? Por que você louva, você canta e a sua vida não sai do lugar? Por que você ora e sente que Deus não te ouve? Percebe que Deus não te ouve? Por que será? O que você tem negociado? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Oração. Você pode orar e trabalhar em cima daquilo que você ora. Você pode orar e viver em cima daquilo que você ora, fundamentado naquilo que você ora. Porque quando Paulo diz que quando nós renovamos a nossa mente, nós podemos experimentar. Experimentar, sabe o que é isso? Experimentar é viver, é sentir a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque muitas das vezes isso não aparece agradável aos nossos olhos. Tem que abrir mão, tem que haver renúncia. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu eu,
tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Porque aquele que não abandonar pai e mãe não é digno de mim. Sabe por que isso? Porque Jesus deixou a sua glória também. Ele abriu mão de ser Deus em nosso favor. Ele abriu mão de ser Deus por causa de nós. Por um momento. Você pode abrir mão do seu eu por um momento para experimentar a boa, agradável vontade de Deus na sua vida? Porque talvez a sua vontade tenha afastado você da bênção de Deus, dos planos de Deus na sua existência. O seu sentimento tem afastado você de Deus. Os seus desejos têm afastado você de Deus. Tem confundido a sua mente. Não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. Precisamos decidir quem havemos de servir e como havemos de servir esse Deus. Identidade. Caráter de uma nova criatura. Caráter de filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já havia preparado para que nós andássemos nelas. Ele já havia preparado isso para você. Ou seja, o que você está fazendo, o que você faz hoje, é o que Deus já preparou para você. Mas tem uma coisa que vai nos alertar a respeito disso. Que está lá no verso 5, no verso 7, que ele diz lá no final: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Você quer assumir a forma de Jesus? Você quer assumir a identidade de Jesus na sua vida hoje? Você quer mudar de identidade? Como você quer ser conhecido? Pelo seu título, pela sua formação? Ou quer ser conhecido como um filho de Deus? Como servo de Deus? Você pode ter a sua formação, e deve ter, isso é bom. Mas você deve ser conhecido pelo que você é, não pelo que você tem. O que você tem hoje, amanhã você pode não ter. E está aqui uma crise generalizada de pessoas que antes tinha, hoje não tem mais. E perdeu o que tinha, perdeu sua identidade. Homens milionários, hoje pobres, destruídos. Mas eles se destruíram na sua essência. Perder bens, pode se perder, como se pode ganhar. Mas perder identidade e caráter, junto com os bens, não é bom. Não é saudável. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então não é o que você tem, é o que você é que Deus está preocupado. E hoje, muito mais, Deus está preocupado em quem você se tornou. A integralidade do ser. O homem tem o seu corpo, alma e espírito. E as áreas da vida humana, a área da vida humana, a sua área emocional, a sua área financeira, a sua área social, a sua área familiar, cada uma desses focos, se você não souber quem você é, isso pode gerar uma grande confusão na sua mente e você se perder na caminhada com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Hoje, se a pessoa tem um problema financeiro, ela quer procurar o suicídio.
tirar sua vida porque está com problema numa área da vida. Se a pessoa hoje tem problemas na área emocional, o casamento não vai bem, o relacionamento com o filho não vai bem, e ela quer sair de casa. Ela quer abandonar a família. E isso vai se multiplicando. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E a palavra de Deus nos chama, nos convida a ser semelhante a Jesus. Porque ele se humilhou. Outro passo que Jesus deu. Primeiro ele se esvaziou. E depois ele se humilhou. A humilhação é o primeiro estágio de arrependimento. É o primeiro estágio do arrependimento. E é o segundo estágio na restauração da identidade humana. A humilhação. Por quê? Eu me vejo como realmente eu sou. Eu sou um homem pecador, miserável, condenado à morte. Esse é o Maurício, esse sou eu. Mas Jesus toma o meu lugar, pega essa minha identidade, esse meu destino de morte e muda. E eu passo a ser agora, não mais esse pecador, mas um santo justificado por Deus, amado de Deus, filho de Deus, e volto para o propósito da minha existência. E Jesus me devolve a dignidade da vida. Ele restaura o meu ser. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E os frutos da sua vida têm que ter resultado de nova criatura. O resultado de quem você é hoje. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, ele faz nova todas as coisas. Renovando a sua mente, renovando a sua forma de pensar, renovando a sua compreensão da realidade, renovando o seu sentimento, renovando o que você faz, renovando os seus propósitos de vida. Quem você é? E isso nos leva a compreender por que Paulo clama. Ele roga tão fortemente por isso. Ele pede isso. Um jovem, numa campanha de uma igreja, aquela igreja, naquele período de festa, ela se mobilizou para fazer um apanhado de alimentos para as pessoas que precisavam. E aquele jovem ficou muito triste durante aquele período, porque ele estava desempregado e não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada para oferecer. E aquele culto especial ia se aproximando, o tempo ia chegando, e chegou o domingo especial, onde todos os membros da igreja, as pessoas, vinham à frente e colocavam o seu donativo para aquela campanha. E o jovem sentava sempre nos primeiros bancos, nas primeiras cadeiras, foi lá para a porta, ficou em pé, olhando a igreja ofertando. E ele chorava compulsivamente, porque ele não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada para oferecer. Ele chorava, até que um irmão se aproximou dele: meu filho, por que você chora tanto? Todas as campanhas que essa igreja fez eu participei. Eu sempre dei o meu melhor, hoje eu não tenho nada para oferecer. E ele chorava. E quando a última pessoa veio dedicar, ele saiu do seu lugar, pegou uma cesta vazia, veio até o altar, colocou no altar e entrou dentro. E entrou dentro da cesta. E orando, ele chorou diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração. Eu não tenho nada para oferecer.
eu não tenho nada, mas eu me entrego como oferta. Eu me dedico a ajudar essa pessoa no que ela precisar da minha força física, emocional e espiritual. Entrega. Ele não tinha nada a não ser Ele mesmo. Deus não está interessado no que você tem. Deus está interessado em quem você é. Porque Deus, na sua providência, Ele criou todas as coisas para um fim determinado. Todas as coisas para um fim determinado. E você faz parte do propósito de Deus, da sua existência. A sua missão vai revelar a sua identidade. Assim como foi com Jesus. Ele se tornou nosso Salvador, porque a missão dele era nos salvar. Por isso que ele recebeu a identidade de Salvador. Por isso que ele recebeu a identidade de Cristo. Porque ele foi crucificado em nosso lugar. Esse era o propósito da sua existência. E você? Sabe quem você é? Você sabe o que está sentindo aí agora? Porque eu quero desafiar você. Quero desafiar você. O pastor Sebastião vai estar aqui orando por você nesse momento. Vou convidar ele para estar orando. Mas eu quero desafiar você, que ainda não tem um compromisso real com Jesus. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Não saia daqui sem tomar uma posição em relação a isso. Se você está sentindo alguma coisa como resultado da sua história de frustração, pelos seus pecados, ou até pecado dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, que está revelando você uma falsa identidade, que você sabe que essa pessoa não é você, você possa sair daqui hoje buscando conhecer a Jesus e receber uma nova vida, uma nova identidade nele. Amém? Um testemunho pessoal. Contei até para um casal que está aqui. O Maurício, pastor Maurício, que é meu filho, eu nem lembrava, né, ele que recordou. Um dia ele estava lá no Rio de Janeiro, na igreja que nós pastoreávamos, de joelho orando. E eu tenho essa mania de chegar perto das pessoas e falar assim: e aí, filhão, tudo bem? Mas como Deus conhece o coração de cada pessoa, sabe qual a oração que ele tinha acabado de fazer? Fala, Maurício, qual a oração que você tinha feito? Deus, preciso de um pai. Ele tinha acabado de pedir de joelhos: Senhor, eu preciso de um pai. Aí chega eu: oi, filhão. E ele desabou em choro. Foi bater lá na nossa casa, pedir permissão a mim e a minha esposa para chamar a gente de pai e de mãe. E nós o trouxemos para Curitiba. Ele se casou na nossa casa. Tem uma polaca linda de olhos verdes, uma filha morena de olhos azuis. É assim que Deus faz. Você está entendendo? Então, eu não conhecia o coração do Maurício, mas Deus conhecia. E eu não sei qual é o coração que você está carregando. Qual é o fardo? Qual é a culpa? Qual é o peso? Quais são as perdas que você já teve? Mas eu quero dizer que o Jesus de Nazaré está aqui. E Ele pode reconstruir. Alguém machucou você, decepcionou você? Ele é mestre em restaurar. Eu sempre digo, né?
Eu me converti, eu era um alcoólatra, eu era um endividado, eu devia só a uma agiota 15 milhões em 1977. E Deus não fez um cheque cair do céu. Ele colocou vergonha na minha cara, me libertou dos vícios, das baladas, e com o mesmo salário, Deus me deu graça para pagar todas as dívidas. Na verdade, você já tem o que precisa, apenas não sabe usar. Quantas pessoas têm saúde e não sabem? Quantas pessoas têm uma família linda e não sabem? Então eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Vem para cá, vamos orar. Vamos orar pela sua vida, orar pela sua casa. E se você hoje precisa afirmar ou reafirmar sua decisão de ser filho de Deus, entregar sua vida a Jesus, venha, coloque a sua vida aqui no altar, porque Ele te ama. Eu tenho ali atrás, lá a Sueli está lá, um sermão que eu preguei domingo à noite, domingo de manhã e noite, que fala sobre uma igreja que caminha em vitória. E meninas, vocês que estão lá na Jocum, é uma palavra boa para vocês levarem. Nós trabalhamos a armadura de Deus em Efésios 6. Então eu quero desafiar você a passar lá e adquirir esse CD, como também a mensagem do orvalho de Deus. Oséias diz que Deus era orvalho, como orvalho para Israel. Orvalho cai à noite, ele é invisível, mas ele rega a terra. Às vezes a nossa vida está uma escuridão, seca, sem vida, e precisamos do orvalho de Deus. Deus vai abençoar você, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus abençoe, pastorzão. Essa palavra tão poderosa, identidade. O Deus poderoso se fez um homem miserável para transformar o miserável em filho de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Ninguém te ama assim. Ninguém nunca te amou assim. Isso é graça. Ai, querido, nós queremos nos colocar diante do Senhor e declarar que o Senhor é o nosso Deus, todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Por isso, não há dúvida que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui no teu altar. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece cada etapa da vida. Eu quero pedir misericórdia, Senhor. Quero pedir que o Senhor revele graça, a graça que atrai, a graça que restaura, a graça que perdoa, a graça que renova os sonhos, que renova os propósitos do Senhor. Pai, corações aqui que perderam a esperança, hoje voltarão a ter esperança. Corações que não têm paz, hoje voltarão a experimentar e viver em paz. Mas corações amarrados pelo pecado, hoje estão sendo libertos pelo poder do sangue de Jesus. Eu peço que o Senhor derrame o teu orvalho sobre essas vidas e faça esses solos frutificarem novamente, Senhor. Traga esperança, traga a unidade da família, traga, Senhor, os sonhos de volta. Tudo que morreu vai voltar a viver. Tudo que foi perdido haverá restituição, Senhor, porque o Senhor é o Deus da restituição. Nós abençoamos essas vidas, nós abençoamos, Pai, esses corações, no nome de Jesus. Amém.